Melasma. Essa é uma condição bastante comum, muito embora ainda gere várias dúvidas sobre o seu conceito e as suas formas de tratamento. Engana-se muito quem pensa que um simples procedimento estético ou um creme para tratamento superficial será capaz de tratar de forma suficiente o melasma. Isso acaba gerando muita frustração, pois além da dificuldade do tratamento, é uma condição crônica que tem recidivas, ou seja, pode melhorar e voltar a piorar a hiperpigmentação e sem uma cura definitiva. Entender sobre os conceitos principais do que é o melasma é muito importante, então, para a gente depois poder definir também as melhores formas de tratamento para essa condição. Antes de tudo, meu nome é Laura, sou farmacêutica, mestre, especialista, e aqui nesse canal vamos falar muito sobre estética, ciências capilares, tudo embasado no conhecimento científico. Então vamos lá. Primeiro, antes de falar sobre o que é o melasma, a gente precisa entender o que ele não é. O melasma, muito diferente do que alguns acham, não é uma simples mancha. E justamente por isso, aquele procedimento estético sozinho ou produto cosmético superficial não será capaz de tratá-lo de forma eficiente. É como se fosse, por exemplo, aquela ilustração do iceberg, em que o melasma, a manifestação da hiperpigmentação, ela é a pontinha. Enquanto por baixo a gente tem várias causas complexas, internas, sistêmicas, que embasam as causas do seu aparecimento. Por isso, nesse vídeo, vamos buscar mostrar como identificar este melasma, identificando algumas características principais dessa condição. Então, justamente o que diferencia o melasma de uma mancha comum, como por exemplo a melanose solar ou outra condição, é o fato dele ser uma doença pigmentária crônica. Então, ter uma pele manchada pelo sol, com algumas melanoses, claro, desde que não desenvolvidas, não configura por si só uma doença, uma patologia. Até porque a produção do pigmento pelo melanócito, que é a célula produtora de melanina, é um processo fisiológico de proteção às nossas células. Então, a produção de melanina, ela acontece como um processo de proteção adaptativa da nossa pele em resposta aos danos solares. O processo também acontece por questões de inflamação, calor, procedimentos agressivos e disfunções da barreira cutânea. Ou seja, a melanina ela é produzida fisiologicamente para proteger o nosso DNA celular. Porém, se esse melanócito está apresentando um comportamento anormal para além dessa função fisiológica de proteção, pode indicar sim uma patologia. No melasma, a célula produtora de melanina, que é o melanócito, ela se apresenta hiperreativa. Ou seja, ela superreage às situações de uma forma exagerada. E além dessa hiperreatividade no melanócito, existem 5 componentes principais que podemos falar que ajudam a caracterizar e identificar o melasma num paciente. O primeiro componente se trata de um aspecto clínico e comportamental, ou seja, de como esse melasma se manifesta na pele, como ele aparece, como ele se mantém e de que forma ele se comporta. A partir do segundo componente, que se trata sobre o processo inflamatório e o estresse oxidativo, não falaremos mais só de como o melasma se apresenta ou é fisicamente, mas os mecanismos que estão envolvidos na sua patologia. E um deles, e muito importante, é o processo inflamatório e o estresse oxidativo. Um outro componente que também está envolvido na patologia, no mecanismo do melasma, é o componente vascular. E aqui a gente não está falando só das relações com a pele mais superficial, epiderme, mas também com as camadas mais profundas, como a derme, que acaba gerando essa alteração vascular. O quarto componente se trata sobre a qualidade de pele e falaremos de como todas essas alterações elas se manifestam também na superfície. E o quinto componente, muito importante, é sobre a influência sistêmica no mecanismo do melasma. E esse componente, ele explica o porquê os creminhos e os procedimentos sozinhos, eles não serão efetivos se a gente não olhar o interno. Existem várias condições internas, sistêmicas, doenças, que podem ativar e fazer com que esse melasma ele apareça. E antes da gente falar de cada um deles separadamente, eu quero mostrar essa imagem que resume bem esse tema.
Então, essa imagem está mostrando para a gente que o melasma não é apenas um excesso de melanina produzida pelos melanócitos. Ele resulta de uma interação anormal entre várias células da pele, estimulada principalmente pela radiação solar. Então, a radiação UV e a luz visível ativam os melanócitos, mas também estimulam queratinócitos, fibroblastos, mastócitos, células endoteliais e sebócitos. Essas células liberam mediadores inflamatórios, fatores de crescimento e sinais vasculares que aumentam a produção de melanina, danificam a membrana basal e mantêm a inflamação crônica. Esse diálogo celular desregulado torna o melasma persistente, recorrente e multifatorial, exigindo abordagens terapêuticas que vão além do clareamento isolado. Então, apenas assumir que produtos e procedimentos isolados vão melhorar o melasma é o mesmo que assumir que ele é só uma condição, um distúrbio do melanócito, quando na verdade ele é um distúrbio pigmentário, vascular e estrutural da pele, influenciado por diversas condições sistêmicas. Então, vamos para o primeiro componente, que se trata do aspecto clínico e comportamental do melasma. Geralmente, o melasma se apresenta como placas hiperpigmentadas, de coloração variável, bordas mal definidas, ou seja, não tem aquele limite certinho bem definido, e geralmente acontece de forma simétrica no nosso rosto. Ele pode aparecer praticamente em todas as regiões do nosso rosto, mas os padrões mais comuns é o centro facial, que engloba testa, nariz, lábio superior e queixo, malar, que envolve as bochechas e o dorso do nariz, e também o mandibular. Sobre o seu comportamento, ele costuma aparecer gradualmente e pode apresentar momentos de melhora e de recidivas. Ou seja, a placa de hiperpigmentação, por alguns estímulos, por uma melhora de condição sistêmica ou até mesmo tratamento, pode apresentar um clareamento, mas por um descuido ela pode voltar. Então, se trata de uma condição que é crônica, que não tem cura definitiva e que pode ter esses períodos de melhora e recidiva. Isso diferencia, por exemplo, de manchas comuns do sol, como a melanose solar, que pode aparecer basicamente em qualquer local exposto ao sol, também não tem aquela característica necessariamente da assimetria e também geralmente costuma ter uma boa resposta com os tratamentos, não costuma necessariamente ser crônico e nem ter melhoras e recidivas. Agora, sobre os próximos componentes, não vão se tratar, como eu comentei, necessariamente só dos seus aspectos físicos, mas principalmente de como se comporta o mecanismo da fisiopatologia dessa condição. Então, o segundo componente se trata da inflamação subclínica e do aumento do estresse oxidativo. O melasma apresenta uma importante contribuição inflamatória, mesmo quando não é percebida clinicamente ou de sinais do próprio paciente. Isso porque tem entre seus mecanismos envolvidos o aumento da liberação de citocinas inflamatórias, prostaglandinas e também o aumento de espécies reativas de oxigênio que se referem a esse aumento do estresse oxidativo. Essas substâncias inflamatórias e oxidativas estimulam a produção de melanina no melanócito, também desorganizam a comunicação entre o melanócito e o queratinócito e facilitam o aparecimento dessa pigmentação persistente. O terceiro fator se trata sobre os componentes vasculares e os mastócitos presentes na derme. No melasma, a gente percebe um aumento de mastócitos, principalmente nas áreas com aumento de elastose solar, que é resultante da exposição crônica ao sol. Esses mastócitos, eles participam do processo de envelhecimento, do estímulo da produção anormal de elastina, danificam a membrana basal e liberam fatores que estimulam a vascularização. Então, as lesões de melasmas apresentam um aumento da vascularização, visível como eritema e telangiectasias. A vascularização aumentada estimula indiretamente ao aumento da produção de melanina por meio de mediadores como o VEGF e a endotelina 1.
O quarto componente se trata sobre a qualidade de pele que é prejudicada nas lesões dessa condição. No melasma, a barreira cutânea está comprometida. O extrato córneo, que é a última camada da epiderme, se apresenta de forma mais fina. Embora não necessariamente mais desidratado, percebemos um aumento de perda transepidérmica, um aumento de perda pela pele nas lesões de melasma. Esse afinamento da última camada da epiderme, que é o extrato córneo, é muito característico da pele fotoenvelhecida. Isso explica a sensibilidade das lesões e também a dificuldade de reparo da barreira quando ocorre uma agressão. Isso ocorre também em pessoas com fototipos mais altos, ou seja, pessoas mais morenas, em que teoricamente essa barreira se apresentaria mais resistente. Isso tudo significa que colocar abordagens no nosso tratamento que ajudam a reparar a barreira cutânea pode ser uma estratégia complementar ao tratamento. O quinto e último componente, muito importante, se trata sobre a influência sistêmica no mecanismo fisiopatológico do melasma. Então, como já falamos, os quadros metabólicos e hormonais são muito importantes e envolvidos diretamente ou indiretamente no quadro do melasma. Destes componentes, a literatura enfatiza bastante sobre a ação do estrógeno como um papel central da fisiopatologia do melasma. Isso porque existem vários receptores deste hormônio na pele. Isso porque este hormônio atua com receptores específicos na pele que se apresentam aumentados em pessoas com melasma. O estrogênio estimula queratinócitos, fibroblastos e melanócitos, promovendo a proliferação celular e a melanogênese. Já o papel da progesterona, diferente do estrogênio, é um pouco mais conflitante na literatura científica, mas alguns artigos científicos já mostram a sua influência também no aparecimento dessa condição. Então, vemos que esses hormônios sexuais femininos são fatores de risco para o melasma, e isso explica, por exemplo, a prevalência da condição em mulheres em idade fértil ou então que apresentaram alguma situação de alteração hormonal, como na gravidez, no uso de pílulas anticoncepcionais e na terapia de reposição hormonal. Em homens com melasma, a literatura científica também apresenta essas alterações hormonais, principalmente no eixo gonadal, com o aumento de LH e a redução da testosterona. Alterações dos hormônios da tireoide também foram investigadas como uma relação no melasma, porém os resultados ainda são mais inconsistentes. Mas pensando, quando a gente tem um problema na tireoide, acaba afetando a qualidade de pele, a qualidade da função da barreira cutânea, e isso pode tornar a nossa pele mais sensibilizada e estar relacionada com a piora do quadro de melasma. Outros quadros que também podem gerar inflamação crônica, como na obesidade, no aumento do estresse com aumento dos níveis de cortisol e na disbiose intestinal também podem estar envolvidos no aparecimento e na manutenção do melasma. Além disso, carências nutricionais também podem estar relacionadas. Por exemplo, ferro, vitamina D, vitamina C, entre outros. Então, através desses 5 componentes que conversamos, a gente consegue entender um pouquinho dos aspectos clínicos, de como é o melasma, como é a apresentação clínica, como ele se comporta e aparece, e também como que é o processo fisiopatológico, quais mecanismos estão envolvidos, tanto mais internamente, a nível de derme, na relação de células mais profundas, mas também em nível mais superficial, na epiderme e na piora da qualidade da barreira de pele. E esses mecanismos que a gente explicou, eles são engatilhados por alguns fatores específicos, que é o que a gente vai falar agora. Então, essa imagem vai mostrar para a gente alguns fatores de ativação, de gatilho, de todos esses componentes que a gente conversou. Primeiro e principal, mais estudado, é a exposição à radiação ultravioleta, que até hoje é sim o principal gatilho do melasma, pois a radiação UVB, UVA e até a luz visível, especialmente a azul-violeta, estimulam diretamente os melanócitos e ativam outras células da pele, queratinócitos, fibroblastos, mastócitos e células endoteliais. Também a gente vê que a alteração hormonal, principalmente os estrogênios, como a gente conversou, atuam como importantes moduladores.
Alterações na gravidez, anticoncepcional e a terapia de reposição não causam melasma, mas aumentam a sua sensibilidade na pele, intensificando a sua resposta. Os fatores familiares são muito importantes também, podendo predeterminar a tendência individual no aparecimento do melasma. Também fatores raciais, vias metabólicas, que envolvem os melanócitos e outras células, conforme a gente conversou. E, é claro, o estresse psicológico. Então, a gente percebe que na literatura, até um tempo atrás, se frisava muito sobre a importância da radiação UV, da luz visível, como um gatilho do melasma. Mas com o desenvolvimento clínico, desenvolvimento científico, nos estudos desse assunto, a gente começa a perceber a importância de fatores sistêmicos internos que impactam direta e indiretamente no aparecimento e na manutenção do melasma. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado tudo claro, mas ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Também não deixe de curtir esse vídeo e se inscreva no canal. No próximo vídeo a gente vai trazer mais informações detalhadas sobre as formas de tratamento do melasma. Te vejo lá!